Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal esclarece que detento que faleceu na Papuda na semana passada não era preso do 8 de janeiro. Superior Tribunal de Justiça concede liminares para cultivo doméstico de cannabis com fins medicinais. União é condenada a indenizar militar que sofreu perda auditiva em treinamento. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Ao contrário do que afirmam postagens em redes sociais, detento que faleceu na Papuda na semana passada não era um dos presos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Supremo Tribunal Federal alerta para a importância de não repassar dados alarmistas e informações não confiáveis ou de fontes sem comprovação. Marcelo Della Libera. Na semana passada, um detento morreu na penitenciária da Papuda, em Brasília, vítima de meningite. Ao saber do caso em reportagem, uma mulher fez uma postagem nas redes sociais mencionando que a morte do preso ocorreu em contexto conspiratório, relacionando ele aos envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. No entanto, o texto da reportagem não trazia nenhuma relação com os ataques antidemocráticos e afirmava que o homem cumpria a pena desde 2017, portanto, antes dos atos de 2023. 2 pessoas poderão cultivar em casa cannabis para fins medicinais. Segundo o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, o cultivo medicinal da cannabis não é crime. Fátima Uchoa. Os pacientes alegaram ter problemas de saúde passíveis de tratamento com substâncias extraídas da cannabis, como transtorno de ansiedade generalizada e dor crônica. Ao analisar os recursos em habeas corpus, o ministro Og Fernandes apontou que foram apresentados documentos que comprovam as necessidades de saúde, tais como receitas médicas, autorizações para importação e evidências de que os tratamentos médicos tradicionais não obtiveram êxito semelhante aos resultados com o uso do óleo canabidiol. O ministro pontuou que, conforme precedentes do STJ, a conduta de cultivar a planta para fins medicinais não é considerada crime e observou que vários acórdãos concederam salvo-conduto para permitir isso. A decisão vale até o julgamento de mérito dos recursos ordinários pelo STJ. Bancário que acessou dados pessoais da ex-esposa tem justa causa confirmada. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda. O empregado do Banco do Brasil foi demitido por justa causa por ter consultado sem autorização os dados bancários cadastrais da ex-esposa, em meio a um divórcio litigioso e revisão de pensão alimentícia. Em primeiro e segundo grau, o pedido de reversão da penalidade foi aceito, mas a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a justa causa, no entendimento de que a proteção dos dados pessoais é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Após decisão da Justiça Federal, um prédio abandonado do INSS poderá ser destinado à moradia de dezenas de famílias de baixa renda no Rio de Janeiro. Localizado no bairro Santo Cristo, na zona portuária da cidade do Rio, o prédio abandonado foi alvo de reintegração de posse pela autarquia federal. Maressa Almena. Há 8 anos, as famílias vivem em situação de vulnerabilidade no imóvel requerido pelo INSS. Entretanto, ao longo do processo de pedido de reintegração, o Ministério Público Federal verificou que a autarquia não utilizaria o prédio como sede para as atividades, mas como moradia para seus servidores. Diante disso, o MPF atuou na construção de uma solução em favor da destinação social do imóvel e a ação foi extinta pela 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro após desistência do INSS no processo. A União foi condenada a pagar R$30 mil por danos morais a um militar que sofreu perda auditiva em um treinamento como instrutor de tiro. Além da indenização, o ente federado deverá fornecer ao autor da ação um aparelho de amplificação sonora. A decisão é da 1ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo. Para os magistrados, ficou comprovado que o homem sofreu lesão por ausência do equipamento de proteção. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.